Prevenitec Engenharia contra Incêndio. Executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia, conhecimento e instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, km 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Olá, estamos iniciando mais um programa aqui no nosso canal e nós vamos falar hoje sobre o trabalho do Corpo Bombeiros, né? Estou recebendo neste momento o Tenente Coronel Elisandro Machado, ele que é comandante do 12º Batalhão dos Bombeiros Militar aqui de Juí, com abrangência na região. Vamos falar um pouco do trabalho dos bombeiros neste período, neste ano de 2025 que está chegando ao final, e um pouco também da história do Coronel Elisandro Machado, até porque poucas pessoas sabem, né, mas ele trabalhou em Santa Maria, que foi aquela situação que nós tivemos da Boate Kiss em Santa Maria, né? Claro que foi depois de tudo isso, mas enfim, importante também destacar que sempre ficou um marco, né, com relação a toda a situação que envolveu tudo que aconteceu, enfim, no incêndio da Boate Kiss. Prazer conversar com o senhor Tenente Coronel Elisandro Machado, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigado, satisfação conversar comigo mais uma vez, falar um pouco do nosso trabalho junto ao Corpo de Bombeiros, já aqui comandando o 12º Batalhão há mais de 2 anos, então acredito que a gente possa possa afirmar que foi um ano bastante positivo, esse ano de 2025, e estamos aí projetando novas metas para 2026 certo. Agora. Bom, vamos falar um pouquinho da sua história dos bombeiros, né? Como disse, o senhor que fez parte dos bombeiros, está há quanto tempo trabalhando como bombeiro? Como é que foi o ingresso nesta vida militar, enfim, Coronel? Bom, eu sou do município próximo aqui, sou de Santo Augusto, e lá em 2002, 2013 ingressei no serviço público por meio da Brigada Militar. Fiz o curso em Santa Rosa e fui lotado em Ijuí, então em 2004. Trabalhei em Ijuí por um tempo e após isso fui a Santa Maria, né, com o objetivo de terminar a graduação em Direito. E fiquei lá até 2012,
né, como Praça dos Bombeiros, ou melhor, Praça da Brigada Militar. Brigada e Bombeiros eram a mesma instituição, mas eu trabalhava na Brigada. Sim. Então, 2012 a 2014 eu passei para oficial, né? Fiz o curso de 2 anos em Porto Alegre, e ao retornar, ao final de 2014, a gente fez uma especialização em bombeiro. Ao retornar a Santa Maria, eu fiquei lotado no Corpo de Bombeiros, e quando deu a separação, daí a gente pôde optar, eu optei por ficar nos bombeiros, né? Fiz quase metade da minha carreira na Brigada, agora o restante no Corpo de Bombeiros. Certo. E depois do ingressou mesmo nos bombeiros, foi Nos bombeiros 2015. 2015, certo. A minha primeira lotação foi em Santa Maria. Bom, foi esse período depois daquela, como eu estava falando da Botkiss, tivemos muitas mudanças na legislação, enfim, envolvendo a parte principalmente de segurança. Como é que o senhor avalia tudo isso dentro dessas mudanças, dentro do trabalho que o senhor realiza aí nos bombeiros? Bom, ao chegar em Santa Maria, né, eu atuei no primeiro momento na parte operacional ali, comandando a companhia operacional, depois numa parte administrativa, e na sequência, lá por 2016, eu já fui atuar como auxiliar na seção de segurança contra incêndio. Como eu já tinha uma parte de graduação em engenharia civil, né, e já estava na época na metade do mestrado em direito, eu me debrucei sobre a legislação, né? E passados 10 anos eu ainda fico com uma fala de uma das pessoas que fez essa proposta de mudança na lei, né? Hoje a lei que existe é a 14376, anteriormente existia uma outra lei, e ele dizia que lá no momento da promulgação da lei, lá na Assembleia, na verdade, ele disse que a lei, ela tem uma mudança, na verdade, ela tem 3 estágios, né? No primeiro, a mudança na lei; no segundo, uma normatização dela; e o terceiro, a mudança do comportamento das pessoas. Sim. E então a legislação anterior era bastante enxuta, né? E após, isso é tradicional aqui, né? Aconteceu na Defesa Civil, aconteceu na Segurança contra Incêndio. Após uma grande tragédia, se modifica a legislação, e a partir de então se busca, né, evitar novas tragédias. Comparativamente falando, né, nós tivemos um início bastante complexo, porque o legislador, de alguma forma, ele equiparou, né, as edificações, e como alguém formado em direito e com uma boa parte de engenharia civil feita, é muito difícil você dimensionar da mesma forma edificações que são distintas. E para o legislador colocar isso no papel também é muito difícil. Claro. Então, ao longo do tempo, o legislador também foi aperfeiçoando essas normas. Aliado a isso, tivemos outras leis em âmbito nacional, como a Lei da Liberdade Econômica, que deram um outro recorte. E hoje eu acredito que a gente esteja naquele período, né, no terceiro momento, não só de regulamentação, porque a regulamentação ela é constante, mas principalmente de mudança de comportamento das pessoas. Sim. Por isso que a gente traz projetos como o Bombeiro Mirim aí, que a gente acredita que faça com que as pessoas tenham um olhar melhor para a parte de segurança contra incêndio. E nesse contexto todo, o senhor acredita que mudou também essa visão, tanto das pessoas quanto do trabalho envolvido com relação a essa mudança da legislação? Teve essa mudança na prática desse comportamento, Coronel? O que existe hoje, né, na maior parte dos municípios mesmo, né, nos municípios menores, a parte de segurança contra incêndio é mais visível. Antigamente, o senhor deve recordar, a gente chegava no local e ninguém prestava atenção se tinha um extintor, se tinha uma sinalização, se tinha um hidrante. Hoje as pessoas já sabem, identificam isso e percebem a falta. Os eventos temporários que acontecem sazonalmente também são todos, em sua maior parte, licenciados, e quando não tem um licenciamento as pessoas denunciam para que a gente faça a fiscalização. Então sim, houve avanço. Acredito que a gente esteja ainda nesse processo de busca de
de que não ocorram tragédias novamente. Claro, e até nesse ponto, como o senhor disse, a sociedade parece que teve esse cuidado maior, né, em se proteger, em fazer criar esses outros pontos para que pudesse ocorrer mais prevenção, enfim, né, como muitos obstáculos em sociedades, em clubes, em vários pontos, para ter essa legalização dos pontos ao realizar um evento maior, né, também, né, Coronel? Sim, há uma preocupação nossa na parte de fiscalização e celeridade daqueles que querem licenciar, né? E há uma preocupação na sociedade, pelo que eu vejo, assim, em buscar, né, buscar a informação de se o evento está sendo realizado com ou sem o licenciamento. Obviamente, né, o alvará, só o documento, ele não garante a segurança, porque muitas vezes a pessoa licencia e a parte da vistoria do bombeiro é um momento do licenciamento. Após a saída do bombeiro, pode-se mudar todo o espaço ali. Então é muito importante mudar a cultura mesmo, as pessoas entenderem que tu não tem nenhum obstáculo que impeça a saída das pessoas, ou melhor, que não se tenha, né, dificuldade para a saída das pessoas num evento como esse. É uma garantia, né, para fins de segurança contra incêndio e pânico, né? Agora, durante todo esse período da sua carreira como bombeiro, que momento, que situação que mais chamou a atenção, o fato, digamos assim, que o senhor trabalhou, que mais chamou a atenção aí durante todo esse tempo? Não, são vários fatos, assim, infelizmente alguns fatos são mais por tragédias, em especial quando... Sinistros sempre são tragédias, né? Sim, exatamente, mas eu acredito que eu acho que a população toda compreende, quando envolve perdas humanas, a gente acaba sentindo mais. Então eu já peguei acidente de trânsito, é algo que infelizmente a gente vê com um certo olhar de banalidade, mas é algo que impacta muito ainda a mim, pessoalmente. A gente atende, em média, no município como Mogi, 3, 4 acidentes por dia, né? Só o bombeiro, mais o serviço de atendimento móvel de urgência deve atender. E as pessoas não mudam o comportamento, não mudam a cultura. Mas eu prefiro ficar com os impactos positivos, e eu vou citar um que eu acabei de receber a notícia aqui. Nosso batalhão, ele tem 6 pelotões, e um deles é a Palmeira das Missões. E teve uma notícia agora, né, de um afogamento de um menino de 2 anos, e os pais conseguiram, ou familiares levaram ao quartel, e a equipe, né, iniciou as manobras de reanimação e conseguiu, né, fazer com que a criança retornasse e entregou no hospital com vida, né? Eu, assim que vi a ocorrência do afogamento, eu questionei a equipe, né, em que condições estava a criança. Então a gente ainda não tem a definição, mas me parece que a intervenção dos profissionais aí foi fundamental para salvar mais uma criança. E isso é importante, com certeza, quando se consegue salvar vidas, né? Se a prova é que o trabalho é eficiente, que todos dão de tudo de si dentro do trabalho para que quando fatos dessa natureza acontecem, né, Coronel? Exatamente. A nossa atividade, ela é dentro da Secretaria de Segurança Pública, né, mas ela abrange tanto a parte de educação ali com projetos sociais, quanto a parte de saúde, né, mesmo não estando vinculados diretamente à Secretaria de Saúde, mas a gente atua muito na questão da preservação da saúde, no salvamento de vidas, né, e agora começa a Operação Verão também. Estava conversando com o efetivo que vai trabalhar no balneário aqui em Salto do Jacuí. É um período bastante que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Orientar bastante as pessoas a buscar água somente em balneários que possuam o serviço, né? Evitar ingressar na água após ingerir bebida alcoólica, cuidados com crianças, né, porque há uma linha muito tênue entre estar se divertindo e estar colocando em risco a sua vida ou a de terceiros. Sim, ainda voltando à questão lá de Santa Maria, como o senhor disse, eu trabalhei, claro, foi bem após esse fato, mas assim, o que foi, digamos, com um divisor de águas este ponto, em termos de legislação, em termos de trabalho efetivo por parte dos bombeiros com relação a tudo isso? Como é que o senhor entende toda essa questão?
Na segurança contra incêndio, nós tivemos um primeiro marco na legislação lá na década de 70, né, quando tiveram 2 grandes incêndios ali em São Paulo, né, no edifício Andraus e no edifício Joelma. Então veio um primeiro momento de normatização. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma lei, primeira lei que eu conheço em âmbito de estado, que é 10987 de 97, e depois a lei 14376 de 2013. Então desde 97 pelo menos já era feito o trabalho, né, de avaliação ali da parte de segurança contra incêndio. Obviamente a legislação, a lei 14376, ela esmiuça melhor claro, as exigências, né? Ela traz mais detalhes, assim. Hoje há uma preocupação em tratar de forma diferente os ambientes, né? Se eu tenho uma edificação, por exemplo, um hospital em que existem funcionários que atuam praticamente 24 horas, eu não posso tratar da mesma forma que um escritório. Sim. As pessoas trabalham somente durante o dia, ou com uma boate, que é um local de reunião de público. Então a legislação ela trouxe tabelas ali, né, e exigências específicas para cada tipo de ocupação. E além disso, né, recortes, bem simplificadamente falando, edificações que são acima de 750 metros quadrados ou acima de 12 metros de altura tem maior número de exigências em relação à segurança contra incêndio do que edificações menores. E hoje edificações abaixo de 200 metros, de risco baixo, elas não precisam nem do documento do alvará, mas elas precisam ter a medida de segurança igual. Certo. Bom, aqui na nossa região, o 12º Batalhão de Bombeiros, como o senhor disse, abrange vários municípios, são pelotões. De que forma que dá para considerar todo esse trabalho realizado no momento? Nós, com o novo recorte, né, após a implantação do RS Seguro, nós ficamos com 6 pelotões que atendem 49 municípios. Então nós pegamos desde Cruz Alta, Ijuí, Ibirubá e Panambi até Palmeira e Frederico Westphalen. São 49 municípios atendidos nessa área de atuação. Não é uma das regiões do estado que tem maior número de atendimentos, assim, mas tem as suas peculiaridades. Nós temos edificações que são, por exemplo, silos, existem mais por aqui na parte de licenciamento, infelizmente na parte de acidentes também. Nós temos uma área rural bastante grande, então não é incomum a gente atender incêndio em vegetação, em lavoura, em maquinária agrícola nesse período, que torna um pouquinho diferente do trabalho, por exemplo, que a gente desenvolvia na época em Santa Maria, que é uma outra região, um perfil diferente da região, né? Agora também em termos aí de material, tanto material humano como equipamentos, de que forma que está os bombeiros nesse momento. A gente sabe que na última semana até houve recebimento de viaturas, né, embarcações, enfim, que a corporação local recebeu. Dá para se dizer que está bem estruturado o momento, Coronel? Dá para se dizer que está bem estruturado, sim. Nós, no momento em que eu cheguei no batalhão, a gente fez um levantamento das nossas, nossas forças, nossas fraquezas, digamos assim, e dentro das necessidades estavam viaturas que ainda não chegaram, que são ambulâncias, uma ambulância nova para Ijuí, uma ambulância nova para Cruz Alta e Palmeira das Missões também, e Ibirubá. A de Ibirubá a gente já conseguiu, foi entregue inclusive. A de Ijuí de Cruz Alta está para ser entregue nos próximos meses, né? E Palmeira das Missões a gente ainda está em busca de parceria, né? De captação do recurso junto a empresas da região. Nós recebemos ao longo desse ano bastante material. Nós recebemos equipamentos de proteção individual, nós recebemos caminhonetes, recebemos embarcações, e na última semana recebemos uma caminhonete L200 por pelotão. São seis caminhonetes e 2 drones, um para Ijuí e um para Cruz Alta. Já sei que na sequência receberemos mais um e muito provavelmente deixaremos em Panambi. Também receberemos, além dessa ambulância, já está lá para ser entregue, mais uma L200 e um Fiat Argo
que vai ser usado no serviço de prevenção. Então a gente está relativamente bem assim em termos de material. Temos uma expectativa de que no ano que vem se tenha a formação de soldados efetivos e temporários, e aí a gente consiga repor também o capital humano, né? Que não adianta a gente ter material, senão não. Claro, exato. O Ijuí é a maior cidade da região, né? Nós temos aqui uma cidade que cresce bastante em prédios, né? Em construção, né? Nesse ponto. Como é que está nesse sentido também o Corpo de Bombeiros com relação aos caminhões que em situações, né, que ocorrerem, né, se ocorrerem esses sinistros em prédios, por exemplo, há equipamentos disponíveis, de que forma também que os bombeiros trabalham com relação a esse sistema de prevenção? Sim. Aí nós temos que fazer um recorte em relação a edificações, porque as edificações novas, né, que possuem mais do que 12 metros de altura, em geral elas já têm um sistema hidráulico, né, que pode ser utilizado pelo bombeiro na hora do atendimento. Mais de 12 metros? Mais de 12 metros de altura, 4 pavimentos. Sim. Em geral, acima de 4 pavimentos ali já se exige o sistema hidráulico. Obviamente tem edificações mais antigas, anteriores a 97, por exemplo, que não tem obrigatoriedade de ter o sistema disponível. E como se faz isso daí? Vai depender da necessidade de tática de combate a incêndio, né? Hoje nós mudamos um pouquinho o nosso perfil tático, porque nós vimos numa disciplina em que se evitava o combate ofensivo, que a gente chama de ingressar na edificação, exceto em situações muito específicas ali, de existirem vítimas, porque no momento em que eu ingresso eu estou também colocando em risco o bombeiro. Sim. Né? Então, só em situações muito específicas a gente fazia o combate de dentro da edificação, se existisse algum risco de colapso. Hoje a gente trabalha, né, a técnica dos bombeiros já com o combate ofensivo, né? Então isso também nos traz um grau de risco maior. Mas estamos, né, preparados aí para tanto atuando na fiscalização para que não aconteça o sinistro, mas se acontecer para a gente atuar aí, né? Certo. Outra situação, Coronel, uma questão bem, digamos que assim, que um leigo não saberia como que funciona na parte de combate ao incêndio. A água, ela deve ser dos hidrantes? Como é que funciona para o caminhão-pipa ir lá para apagar um incêndio, um sinistro que ocorre, por exemplo? Os nossos caminhões, dependendo do modelo, ele tem em torno de 3.500, 5.000 litros d'água, e alguns locais tem um alto tanque que tem uma quantidade maior de água. As pessoas não dimensionam, elas imaginam que essa quantidade de água dura muito tempo, é muito rápido. Se a gente... Ela fica sempre, digamos que assim, o caminhão-pipa ele fica sempre carregado. Sempre carregado. Sim. Faz o combate a incêndio, já retorna ao quartel e reabastece. Né? Além disso, a gente tem um produto lá chamado líquido gerador de espuma, que dependendo da situação a gente pode utilizar também para melhorar a nossa capacidade de combate ali. Mas o esgoto, né, o tanque do caminhão muito rápido. São quantos tem que possui caminhões-pipa? Quantas viaturas possui esse caminhão-pipa de 3.500 litros que o senhor falou? Não, nós temos 3 viaturas em Ijuí, todas elas com mais de 3.500 litros. Alguns locais, como Ibirubá, tem um tanque maior, salvo engano lá são 12.000 litros. Mas aqui em Ijuí são 3 viaturas, então? São 3 viaturas. 3 viaturas pipa, com essa capacidade. Com essa capacidade, com autobomba tanque. E isso quer dizer, é suficiente para um incêndio, mesmo que seja de grande proporção, de fazer o combate com esse tipo? Dependendo da característica do incêndio, a gente tem que reabastecer o caminhão. Sim. Então, dependendo do incêndio, eu vou demorar mais do que 15 minutos, meia hora. Daí, se eu não tiver como reabastecer no hidrante próximo, eu posso utilizar, né, alguma reserva de água próxima também para fazer o reabastecimento. Posso, mas em geral o pessoal opta por hidrante pela rapidez da... Sim, que é mais rápido para fazer abastecimento, certo. Enquanto isso, você utiliza outro caminhão no combate. Muito bem. Bom, ainda, Coronel, quando o senhor falava da Operação Verão, né, que é um período que nós estamos começando agora, esse período de veraneio, enfim, claro que
na região são mais balneários, rios, enfim. De que forma que os bombeiros atuam nesse sentido, nesse momento? Duas situações, como que atua aqui e também muitos sabem que são deslocados para o litoral, enfim, para trabalhar nesta época. Isso, nós temos uma diminuição do efetivo aqui para atuar nos pontos de guarita, né, do litoral. Na nossa região temos apenas um balneário com guarda-vidas ativo, vai iniciar no sábado, ali em Salto do Jacuí. Então, de segunda ou terça-feira, dependendo do dia, um dia pelo menos o pessoal está de folga, né, da guarita. Até domingo tem 2 ou 3 guarda-vidas permanentemente ali, né? De 9 da manhã às 18, 19 horas, dependendo também da característica do balneário, para atender né, a população que vai ali para se banhar. A gente tem orientado a atuar de uma forma preventiva, então se delimita uma área de banho, né, e se orienta as pessoas a permanecerem ali. Toda vez que o banhista tenta ultrapassar aquela área, se delimita inclusive fisicamente com uma corda, né, aí se apita para que retorne, para evitar que se corra algum tipo de risco. E aí uma equipe também vai para o litoral, né? Sim, litoral. No litoral, em geral, os guaritas possuem 2 guarda-vidas cada uma das guaritas. Muito bem. Bom, são situações diferentes, né? O fogo e a água que preocupam sempre, que baseado nisso o trabalho, né, Coronel? A gente trabalha com forças da natureza, como a água, o fogo, né, com a altura, que é uma ocorrência bastante complexa também. Inclusive hoje as equipes estavam treinando, cada dia tem um cronograma de treinamento diferente. Essa semana é salvamento em altura. E aí o amigo vai perguntar, mas como que não acontece mais problemas com os bombeiros? É justamente porque a gente trabalha muito a técnica e os equipamentos e o treinamento. Porque tudo aquilo que o bombeiro atua, existe um nível de risco. A altura eu não posso errar. Se eu errar, água da mesma forma e fogo da mesma forma. É um serviço que quando eu estava na polícia, a gente até brincava, o bombeiro fica lá só esperando dar um incêndio. E hoje, estando bombeiro, que bom que fosse isso. Pois é. Se fosse só esperar dar um incêndio, seria a profissão mais fácil do mundo. Mas a gente, além de fazer isso, a gente tem, retomamos o Bombeiro Mirim. O pessoal, quando está ali, está fazendo análise de projetos. Então tem mais essa parte que é muito técnica, de conhecimento da parte de plantas de... Como que se trabalha o projeto do Bombeiro Mirim, por exemplo? O Bombeiro Mirim, ele não existia aqui, ao que se tem notícia, há mais de 25 anos não existia. Então, como eu já tinha uma certa experiência, eu busquei primeiro alguém que tivesse de vontade de trabalhar com as crianças, né? Então conseguimos aí o Sargento Mário, o Sargento Neis, soldado da Labrida, e aí buscamos parceria, buscamos o município aí por meio da Secretaria de Educação, buscamos algumas empresas da região também para nos auxiliar com o abrigo, que foi custeado por empresas e cedido aí para as crianças, não só para usar ao longo do ano, eles permaneceram com o abrigo. Então são encontros quinzenais ou semanais. Aos sábados pela manhã as crianças vêm ao quartel. Em uma semana elas vão ter prevenção a acidentes domésticos, na outra semana elas vão ter noção de cidadania, né? Tivemos esse ano parceria com a Defensoria Pública, né? Uma defensora pública veio dar palestra, teve dentistas que vieram dar instrução sobre escovação, né? Palestra sobre meio ambiente. Então é um programa que, ao mesmo tempo que aproxima as crianças do bombeiro, né? Mostra a rotina do quartel para elas, a gente quer também fazer um pouquinho do papel de criar uma criança com um sentimento de cidadania melhor. Sim, com certeza. Está participando da sociedade por isso e conhecendo o trabalho dos bombeiros também. Exato. Né? Sempre se tem um planejamento, né? Agora, dentro de tudo isso, Coronel, para nós concluir, este ano de 2025, em torno de quantas ocorrências são atendidas? Ocorrências, eu digo
mais de sinistros, enfim, afogamento, como o senhor citou há pouco, de salvamento de vida. Não sei se o senhor tem um relatório de atendimentos realizados por mês ou durante o ano, enfim. Tenho, vou pegar aqui para não equivocar, eu ia falar em números aproximados, mas eu tenho aqui. Claro. Na área do batalhão nós tivemos em torno de 5.815 ocorrências até esse momento, que atingiu mais ou menos o mesmo número que o ano passado inteiro, né? Então, por exemplo, só atendimento pré-hospitalar foram 1.872, incêndios foram 825, isso na área do batalhão. Aí se eu pegar... Toda a região. Se eu pegar só Ijuí, foram 973 ocorrências, dessas 293 de atendimento pré-hospitalar, né, de APH, 211 de incêndios. 211 incêndios durante o ano. Incêndios durante o ano. É um número bem significativo, mais do que um por dia. 140 de busca e salvamento, uma de produtos perigosos, algumas de ações preventivas, 64 de manejo de vegetais e 97, também um número bem expressivo, de manejo de insetos. Sim. Isso abrange aquelas ocorrências com abelha que sim. tem. Esses incêndios que o senhor fala com 211, quais os mais os casos que têm maior relevância ou maiores registros? Casas, vegetação? O que se considera nesse ponto como incêndio maior? Em termos quantitativos, é incêndio de vegetação. Nós não temos tantos registros após esse cuidado aí com a prevenção. Não temos tantos registros de incêndio em residência, ou melhor, em edificações. Sim. Os incêndios que ocorrem em geral são residências, onde não tem a parte de prevenção. E dos incêndios em residência tem uma parcela que são, né, descuido, mas tem uma parcela que são criminosos também, né? O pessoal coloca fogo aqui. Um fato que tem chamado a atenção nos últimos dias aqui na cidade é os incêndios em containers, né? Sim. São vários que têm sido registrados, né? E aliás, muitas vezes as pessoas não entendem, não sei como, porque tem câmeras de monitoramento e acabam mesmo assim cometendo. Acho que essa semana teve um caso que toco de cigarro foi jogado dentro de um container e acabou pegando fogo também, né, Bernardo? Dependendo da temperatura que estiver, do material que tem ali, toco de cigarro inicia o incêndio, né? Para o incêndio ocorrer, para o fogo começar, precisa oxigênio, tem abundância, né? O material combustível e o início, né? A fonte de ignição, que seria o cigarro. Nós tivemos alguns casos que foi acidente mesmo, e tivemos um caso, pelo menos, que chegou ao nosso relato, que foi criminoso. A pessoa passou em vários containers ali, foi pega, né? Graças à atuação da Polícia Militar, aí, da Brigada Militar, foi presa. Pois é. Bom, o batalhão sede continua aqui em Juí, então, na verdade, né? Teve aquela polêmica tempo atrás, a mudança para Cruz Alta, Santo Ângelo, enfim, mas seguimos com a sede aqui em Juí, né? Isso, já no final de 2024 para 2025, no início do ano passado, a gente recebeu a notícia do comando, né? De que havia, não por parte do comando, mas por parte do governo, a ideia de se manter o recorte, até porque teria uma certa dificuldade de fazer uma mudança no prazo que tinha se dado, que era maio de 2024. Maio de 2024. E aí entrou as enchentes. Aí, a pauta já era outra. Exato, aí depois entrou em período eleitoral, chegou no final do ano, nós, tem que definir alguma coisa. Daí, já que não conseguimos cumprir o cronograma e também creio que convencidos da importância da região aqui, de Juí para a região, foi feito, né, vários estudos aí apresentados. Então se definiu pela permanência aqui. O que não impede de uma mudança de sede, porque antes nós éramos obrigados a ir, porque Ijuí passaria a pertencer a Santo Ângelo. Hoje nós temos a opção de mudar, porque a sede do batalhão pode ser em qualquer lugar que tenha um pelotão. Hoje existe um pelotão em Cruz Alta, então
Quer dizer, mesmo que saia daqui, a parte operacional continua nessas cidades. Continuaria nos locais. Este ano, nós tivemos um fato que talvez seja também que marcou dentro desse trabalho, Coronel, com relação àquele incêndio no silo, né, de cereais aqui. Sim. Isso foi também preocupante, porque foram vários dias, né? Os bombeiros acabavam indo lá, combatiam o fogo, as chamas, enfim, depois voltava tudo. Como é que dá para considerar tudo isso também durante esse trabalho aqui em Juí? Sim, foi uma ocorrência bastante complexa, pelas peculiaridades dela. Inclusive tivemos outra ocorrência semelhante na região sul, salvo engano, em Rio Grande, só que lá o silo não tinha essas mesmas características, né? Mas ficou queimando por vários dias. Era um silo metálico, aqui era um silo, né, de alvenaria, com uma pequena abertura para efetuar o combate. E que as técnicas tradicionais nossas, né, a mais antiga delas, o resfriamento simplesmente não estava dando resultado. Sim. Porque nós jogamos mais de 500 mil litros de água lá dentro, mais de 100 litros de líquido gerador de espuma, e aí encerrava o fogo ali, a gente virava as costas, não conseguia tirar aquele material porque estava totalmente trancado a parte de baixo do silo. Aí no outro dia começava a aquecer, começava a sair fumaça e o cheiro novamente. Então acredito que se resolveu a partir do momento em que várias forças, seja bombeiro, meio ambiente, Ministério Público, a própria empresa de alguma forma participando, né, se buscou alternativas, porque da parte do bombeiro, eu até falei isso uma vez, a nossa preocupação é com incêndio. Sim. E o incêndio foi controlado em 2 dias. A partir de então nós tínhamos uma imensa chaminé lá. Sim. Se o meu vizinho coloca fogo na churrasqueira dele e começa a sair fumaça para o meu lado, não é um problema que eu vou chamar o bombeiro, é um problema de social, digamos assim. Então, muitos questionaram, mas o que pode ser feito? Destruir um silo como aquele? E o que foi fundamental para terminar com tudo? Acredito que um pouco a questão de bastante resfriamento que foi feito. Naquele período teve um pouco de chuva também ali quando encerrou. Teve a participação da empresa também abrindo novos acessos ali para retirada um pouco de grãos. Teve a questão do próprio material que após se queimou bastante, não tinha mais muita coisa para queimar. Acredito que sejam uns 3 fatores assim. Certo. E o principal, né, a conjugação de esforços entre vários entes aí para se resolver o problema. Tá certo. Obrigado, Tenente Coronel Lisandro Machado, por estar aqui conosco, então, falando sobre todo esse trabalho dos bombeiros. É importante tudo isso para a comunidade, né? E é importante o trabalho que é desenvolvido pelos bombeiros, né, Coronel? Como o senhor disse, desde dos bombeiros mirim, para que possam ficar por dentro de tudo isso. As famílias também já vão sendo incluídas, né? E aí, baseado em tudo isso, também se destaca toda essa atividade que é fundamental para que quando sinistros acontecem, próprio acidentes, como o senhor disse, em torno de 3 acidentes por dia são atendidos. Infelizmente, aqui na cidade nós temos muitos acidentes de trânsito que acontecem, e aí acabam sempre os bombeiros fazendo parte de tudo isso para salvar vidas também, né, Coronel? Isso. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse balanço retrospecto do ano, chamar um pouquinho da atenção das pessoas para esse período de festividades também, que tem os seus riscos, aí o pessoal acaba... Aquela parte dos fogos de artifício tem uma lei que proíbe, mas na verdade, infelizmente, não se cumpre, né? Sim, existe uma legislação que exige o licenciamento, né? Então se eu vou fazer um show pirotécnico, eu preciso fazer um PPCI, eu tenho que ter um técnico blaster, eu tenho que conseguir uma autorização junto à Polícia Civil, ali no DAMI, e tem que conseguir o alvará de PPCI. E tem outras legislações aí municipais e que não autorizam a pessoa a comprar lá o rojão e soltar, mas infelizmente as pessoas fazem, então é algo que também nos preocupa, né? Que só pode ser combatido através de denúncias também, né? Não tem como fiscalizar todos os pontos da cidade, ver se tem alguém soltando fogos de artifício, né? A gente pode fiscalizar os locais que vendem, né? Exato. Agora fiscalizar
fazer uma prevenção geral é difícil. É difícil, mas a gente sempre prima pela ideia de conscientização. Claro. Projetos como o Bombeiro Mirim, o Bombeiro na Escola são justamente para conscientizar. Nós viemos de uma geração em que pouco se falava de meio ambiente, e hoje está todo mundo tomando cuidado com o meio ambiente, ou pelo menos deveria estar. Então, e é graças a essa conscientização. E o bombeiro, como órgão aí da segurança pública no município, também quer fazer parte desse projeto de Ijuí para os próximos 20 anos. A gente vê que o município está em franco desenvolvimento e a gente quer estar cada vez mais integrado com a comunidade. Que é bom. Só fazer uma última, acabei esquecendo de referir, agradecer as empresas da região. Essa ambulância que está vindo é graças ao programa PSEG. Nós temos, não sei se eu posso citar nome de empresas, mas nós temos uma parcela de valores do supermercado Kuschek, da farmácia São João, né, que foram cedidas, e a ACI ela foi muito parceira nessa busca de recursos de ICMS. Então logo nós teremos uma nova ambulância para os bombeiros em Ijuí, assim como essa viatura leve que chegou, e os drones. Então, nós vemos hoje, e eu falava na entrega das L200, a responsabilidade, a obrigação é do Estado como um todo, né? União, Estado e municípios na parte da segurança pública, mas a responsabilidade de todos, e as empresas de Ijuí, a comunidade de Ijuí está de parabéns porque está fazendo a sua parte. Então, do meu ponto, é só desejar um feliz ano novo aí para todo mundo, feliz Natal, e agradecer o apoio de todos, em especial da imprensa. Tá certo. Obrigado, Tenente Coronel Elisandro Machado, comandante do 12º Batalhão de Bombeiros aqui de Ijuí, que é abrangente na região, falando conosco sobre as atividades realizadas em todos os municípios de atuação aí do batalhão.